Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Carlos e nós estamos aqui para mais uma aula. Essa aula que nós vamos tratar sobre sistemas lineares, dando continuidade aí a nossas aulas sobre matrizes. E mais na frente nós vamos ver a relação entre sistemas lineares e matrizes, tá? Mas por enquanto nós vamos tratar aqui o que é um sistema linear. Vamos começar essa aula aí respondendo essa pergunta, tá? Você vai chamar de sistema linear todo conjunto de equações que possui as mesmas incógnitas, tá? As mesmas variáveis. No caso aqui, nós temos um sistema linear. Esse sistema linear possui duas equações e duas incógnitas, tá? Dois valores desconhecidos, que é o x e o y, que uma equação, duas incógnitas, tá bom? Bom, aqui embaixo nós temos outro sistema linear que possui três equações e três incógnitas, tá? Três valores desconhecidos, tá? Você pode ter reparado aqui que no caso aqui o z não aparece, né? Mas quando isso acontecer, você diz que o coeficiente de z aqui é zero, né? Por isso que ele não está aparecendo. 0 vezes z vai ser zero, por isso que ele não está aparecendo. A mesma coisa o y aqui, né? 0 vezes y ele vai ser zero, por isso que o termo y não está aparecendo. Você também pode estar se perguntando se sempre o número de equações vai ser igual ao número de incógnitas. E a verdade é que não, nem sempre isso acontece, tá? Você pode ter um número de equações maior que o número de incógnitas ou o contrário, ok? Aqui nós colocamos esses dois exemplos aqui para ser bem práticos, mas pode acontecer que você, por exemplo, tenha 4 incógnitas e apenas 3 equações, tá certo? E isso vai, é claro, trazer algumas implicações, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, um sistema linear, como a gente quer responder aqui, é um conjunto de equações lineares que possuem as mesmas incógnitas, tá certo? Ou mesmas variáveis. Bom, toda equação linear, nós vimos em vídeos passados, que a equação linear ela vai ter soluções, tá? Soluções que vão ser conjunto de números, aqui a gente está chamando de n-dupla, né? Esse n aqui vai depender da quantidade de incógnitas, no caso. Se a quantidade de incógnitas for duas, nós vamos ter uma dupla, né? Um par, na verdade, ordenado, que vai ser solução da equação. Se for 3 incógnitas, essa n-dupla vai ser um trio ou uma terna ordenada, ok? Lembrando que isso é ordenado pelo seguinte motivo, né? Vou pegar aqui é ordenado porque isso tem uma ordem determinada, né? Ó, x, y, z, ok? Sempre nessa ordem, certinho? E se você tiver quatro incógnitas, então essa n-dupla vai ser um quarteto ordenado, tá certo? Se for 5, assim por diante, tá certo? Nós vamos ter, dependendo da quantidade de incógnitas, nós vamos ter aí um nome para cada conjunto de números que vão formar solução, tá? Então aqui, para exemplo, nós temos a seguinte pergunta, né? Como verificar se uma n-dupla é solução do sistema linear? Bom, para verificar se um determinado conjunto de números, né? No caso aqui uma terna ordenada é solução, esses valores, quando substituídos no lugar das incógnitas, tem que fazer com que todas as equações dê realmente, né, quando substituir aqui, elas realmente sejam iguais aos valores independentes aqui, ó, certo? Bom, então vamos verificar, né? Aqui nós temos dois ternos ordenados, esse 4, 5 e 3, menos 1, 0 e 4. Vamos fazer essa verificação. Então, eu vou escrever as equações e vou deixar o espaçozinho para a gente substituir. A primeira equação é x mais y, né? Estou deixando os espaços,
menos 2 vezes z, isso tem que ser igual a 3, para que aqueles valores sejam solução, tá certo? Então, substituindo agora por 4, né, nessa ordem 5 e 3, ok? 4 fica 4 mais 5 menos 2 vezes 3, ok? 4 mais 5, 9. 9 menos 6, né? 2 vezes 3 dá 6. Isso vai dar 3. Então, assim, já é solução da primeira equação. Eu tenho que verificar para as outras duas, ok? Então, vamos fazer a mesma coisa para as outras duas equações. Bom, a segunda equação é menos 2 vezes x mais 3 vezes y mais igual a 10, ok? Substituindo os valores, 4, 5 e 3. Aqui vai dar menos... Perdão, com vermelho, né? Tá bom? Ok? Tranquilo até aqui? Vamos agora para a nosso próximo questionamento aqui sobre sistemas lineares, tá? Bom, quando o sistema é homogêneo, né? Quando é que o sistema é homogêneo? Bom, primeiro a gente tem que saber o que é sistema homogêneo, tá? Um sistema homogêneo é o sistema que admite a seguinte solução: todas as incógnitas, todas as variáveis sendo igual a zero, ó. Ou seja, quando eu substituir por zero aqui as variáveis, o resultado vai ser solução de todas as equações aqui. Isso geralmente acontece, aliás, isso acontece quando o termo independente é zero, ok? Então, quando o termo independente for igual a zero, nós temos o sistema homogêneo, tá certo? Então, ó, perceba que esse aqui é um sistema homogêneo, porque se eu trocar x, y e z por zero, nós temos como resultado zero aqui, ok? Então, você pode classificar os sistemas em homogêneo ou não homogêneo. Homogêneo vai ser quando ele aceita essa solução aqui, né? Todas as incógnitas iguais a zero, e vai ter sistemas que não vão aceitar essa solução, tá certo? E esses são chamados não homogêneos, ok? Tranquilo até aqui? Vamos mais adiante, tá? Para nosso próximo questionamento aqui sobre sistemas lineares. Então, aqui tem a seguinte pergunta: existe uma representação geométrica para os sistemas lineares? A resposta é sim, tá? Se o sistema linear tiver duas variáveis, ele pode ser representado geometricamente por uma reta, ok? Então, de novo, se o sistema linear possui duas variáveis, ele pode ser representado geometricamente por uma reta. Então, por exemplo, nós temos três possibilidades. Três possibilidades. A primeira é: existe uma única solução. Quando isso acontece, você tem uma reta representando uma das equações, tá? Ó. E você tem outra reta representando a outra equação. E essas duas retas estão se encontrando em um ponto, ok? Esse ponto aqui de encontro entre as retas é a solução do sistema linear, tá certo? Então, essa aqui é uma representação geométrica desse primeiro caso aqui, ó, quando existe uma única solução. Quando existem infinitas soluções, um sistema linear com duas incógnitas, ela pode também ter infinitas soluções. Isso acontece, certo? Quando você tem essa representação dessa situação é a seguinte: você tem uma reta, vou chamar de reta R, a primeira equação, e aí você tem uma segunda equação que é representada pela mesma reta, tá certo? Se o sistema linear possui infinitas soluções, isso significa que a equação que está relacionada a cada uma das retas, tá certo? Ó, elas coincidem, ó. Tem sempre as mesmas soluções, ok? Beleza até aqui? E finalmente o caso que existe nenhuma solução, tá? Esse aqui está relacionado à situação. O caso que não existe nenhuma solução, pessoal, é quando as duas equações são representadas da seguinte maneira, ó. Aqui você tem uma equação R, aqui você tem uma equação S. As duas são representadas por retas paralelas. Você vai lembrar aí da geometria que retas paralelas são retas que não têm nenhum ponto em comum. Então, se não tem nenhum ponto em comum, então não existe solução para o sistema linear, ok?
Isso aqui para equações que possuem apenas duas variáveis, tá certo? Para sistemas lineares em que as equações só possuem duas variáveis. Se elas possuírem 3 ou mais, a representação vai ser diferente. Mas por enquanto aqui a gente vai se deter apenas nesse tipo, tá? Equações que possuam apenas duas variáveis. Você tem essas 3 situações, tá? Essa primeira é quando há uma única solução, são duas retas que se encontram em um único ponto. Essa situação aqui é quando tem infinitas soluções, são duas retas uma sobre a outra, tá? Eu desenho aqui o traço, você imagina que existem retas e existe uma sobre a outra, duas retas uma sobre a outra. E esse último caso, você tem duas retas que são paralelas, ou seja, são retas que não existe nenhum ponto em comum, ou seja, já que elas representam equações, essas equações não têm uma única solução, não existe uma solução que dê certo para essa e para essa ao mesmo tempo, ok? E a nossa última perguntinha para encerrar esse vídeo e você conseguir aí fazer os seus exercícios, treinar, tá certo? Colocar essa teoria em prática, diz o seguinte: existe alguma relação entre sistemas lineares e matrizes? E a resposta para isso, você já deve imaginar, a resposta é sim. Existe relação entre sistemas lineares e matrizes, tá certo? Bom, que relação é essa, né? Quando você tem um sistema linear, ok? Você pode representar esse sistema linear utilizando a notação de matriz, a escrita de matriz, tá certo? Por exemplo, ó, esse sistema linear aqui, eu posso escrevê-lo, tá certo? Posso escrevê-lo na forma de matrizes, né? Ó, como é que vai ser isso? Ó? Eu tenho uma matriz aqui que vai ficar só com os coeficientes. Quem são os coeficientes de x? 2 e menos 3. Os coeficientes de y? 3 e 4. Aí você fecha, que é uma matriz só dos coeficientes. Você vai fazer uma matriz só com as variáveis, tá? Isso vai ser igual a uma outra matriz cujos elementos são só os termos independentes. Então essa matriz aqui é chamada, essa representação aqui, tá certo? Ó, essa aqui é a representação matricial do sistema. Representação matricial do sistema. Ok? Certo? E para que isso vai nos servir, tá? Bom, não vou explicar nesse vídeo, tá? Mas, utilizando essa representação matricial, nós podemos encontrar soluções, tá certo? Para esse sistema linear. Uma outra maneira de encontrar soluções, utilizando até mesmo determinantes, ok? E nós também podemos definir e dizer, né, se a matriz, se o sistema possui uma única solução, infinitas soluções, ou se ela possui nenhuma solução, ok? Então, fica aí o nosso final desse vídeo, tá? Para você, espero ter lhe ajudado, ok? E fica aí um obrigado por ter assistido, desejo a você bons estudos e qualquer coisa, entre em contato comigo, escreve aí um comentário aí no vídeo, tá? Eu vou tentar responder você da melhor forma possível. Obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.